Olá, querida família de Deus, estamos nesse dia que o Senhor fez e já na nossa 7ª edição do nosso podcast Copab. A ideia central desse encontro é estabelecer a unidade na verdade. Então, convidando toda semana um pastor de uma denominação diferente da cidade de Brusque e da região. O fundamento do nosso encontro nesse dia está registrado em Romanos, capítulo 8, do 37 em diante, que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós fomos alcançados pelo amor, nós fomos alcançados pela graça, pela verdade. E aí ele encerra dizendo esse capítulo, porque eu estou certo, por causa do amor, por causa da verdade de Deus, por causa da graça de Deus, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nossa unidade ela está estabelecida na verdade, no amor de Deus, ou seja, aqui ele já está apontando que a verdade, o amor é uma pessoa. Ele encerra dizendo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela jamais pode ser destruída. Uma unidade firmada em Cristo jamais pode ser dividida. E para essa 7ª edição do nosso podcast, está comigo aqui nosso querido irmão, amigo, pastor Cleverson, que é o presidente, líder aqui da cidade, na cidade de Brusque, do Ministério IEGEM, e também é um dos nossos conselheiros do Copab. Então é uma honra, pastor Cleverson, recebê-lo aqui. Amém. E eu também já gostaria de entrar já na primeira pergunta. Amém, amém. Diante daquilo que nós já estávamos conversando aqui, esse grande desafio da gente permanecer hoje nesse tempo como igreja de Cristo, numa cidade. Então eu queria que o senhor já fizesse a sua apresentação, apresentação da sua família. Amém, querido. Primeiramente, Deus abençoe, paz a todos. Amém. Quem nos está ouvindo e vendo, Isso é o importante. Deus abençoe a todos. E para mim é um prazer, pastor, estar com vocês aí, com a Copab, com todos aí, e estamos juntos nessa caminhada aí. Queridos, para quem não conhece a gente já está há alguns anos aqui na cidade de Brusque, Viemos para trabalhar, nós tínhamos comércio, viemos no ano de 98, eu e minha esposa, Uau. E viemos trabalhar para cá, no antigo Bruem, para muitos que conheceram, Mas é um ministério, meu nome é Cleverson, sou pastor aqui já há 23 anos, Nessa igreja que foi fundada em 2021, em Itajaí, pelo nosso pastor-presidente, pastor Júlio César, 2021? 2021, lá em Itajaí. Não, mas antes, não é antes? Não. Porque nós estamos em 2025. 2001. 2001. Me perdoa, irmãos. Então 24 anos. Isso, então. 24 anos, isso. Uhum. Nós fomos aqui em 2002, daí foi fundado e a gente começou esse trabalho, pastor Fopa, até a gente já se conhecia de algum tempo, com certeza. E a gente começou então só ratificando os irmãos, 2002 começamos aqui em Brusque e 2001 começamos em Itajaí daí. E a sua família? O senhor tem... Sim, estamos casados aí 20 e poucos anos, Junto quase 30 anos já para a glória de Deus, Temos só um filho, até foi uma opção, da gente ter um filho por motivo do trabalho também e do ministério, Da correria, Isso, então temos um filho abençoado, o nome dele é Daniel, tem 23 anos, Profeta. Amém. E a minha esposa Alessandra, E estamos aí quase na caminhada junto, 30 anos, para a glória de Deus, pastor. Eu estava vindo para cá hoje para gravar com o senhor, eu estava lembrando que há 30 anos atrás a gente se conhece. Há 30 anos atrás, correto. Porque eu lembro que eu estava congregando na época na Igreja Calvário, estava ali perto de 20 anos, e eu fui o único aluno a fazer a EPOS na Assembleia de Deus ali da 1º de maio, 210. 1º de maio, correto. O senhor estava como professor na época lá. Sim, estávamos lá. Ali a gente se conheceu, então faz aí, beirando aí os 30 anos já. Sim, pastor Fopa, que benção, eu me lembro isso.
Mais ou menos isso, correto. Aí pós a escola de preparação de obreiros. De obreiros, isso. Congregamos um tempo nessa, né? Graças a Deus, né? É a nossa escolarização, né, pastor? Sim, isso. Eu acho que cada lugar onde a gente vai sendo arrebanhado, vai sendo posicionado, instruído, eu vejo isso como uma questão da escola. A gente nunca permanece na mesma série e nunca permanece com os mesmos professores enquanto a gente vai sendo escolarizado no sentido natural e profissional. Correto. E eu vejo assim também assim também é espiritual. Por isso que a gente precisa entender o caminhar de Deus, o mover de Deus, para a gente não ficar também estagnado e parado naquilo que o Senhor nos chamou, né? Não, isso é muito honrando importante. sempre, né, os lugares onde a gente passa, né? Sim. Pastor, e como é que foi aí essa questão do seu chamado também, nesse sentido pastoral? Como é que conta um pouquinho da sua história aqui e do início do ministério também, né? Sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. Aceitar o chamado e começar um ministério, né? Isso. A gente sempre tá perguntando isso porque até é bom, porque ajuda também, né? Às vezes, muitas pessoas que estão aí nesse desafio, né? Às vezes muito querendo... porque quando Deus nos chama, a ideia sempre inicial é fugir. Sim, correto. Né? É normal. Para mim foi assim. Moisés foi assim. O senhor também foi nessa pegada. Também é. Porque a gente sabe que é um grande desafio isso, né? De obedecer o chamado e de fundamentar um ministério, né? Sim, correto. Começar um ministério, né? Uma congregação. Acho que é um grande desafio isso. Como diz, né, Fopa, pastor Fopa, você teve uma experiência também. A gente também teve uma experiência, sabe quão difícil foi. Como a gente comentou, né? 2002, então são 23 anos que fez agora, final de março para abril. E, na verdade, a gente tinha comércio, né, pastor? Acho que o senhor lembra, né, que a gente comentava. A gente tinha alguns comércios e, no momento que a gente se converteu, eu me converti em 92, pastor. 92 comecei a minha caminhada, 91, 92, faz 34 anos. E Deus começou a ministrar no nosso coração que a gente ia pastorear. Confesso, pode ser que alguém esteja nos ouvindo aí, que eu relutei 10 anos para mim não entrar. Não por motivo de Deus, maravilhoso, isso a gente tem muita experiência, mas em termos da responsabilidade, pastor Paulo. Sim, claro. Então, na verdade, a gente se esquivou, ou a gente não protocolou, mas ficou pensando e analisando, porque a gente entende que o ministério pastoral é um ministério dolorido, porque é um ministério que trabalha com pessoas, sim. Você trabalha numa congregação, que você vai ter que se renunciar, e um dos motivos, não quero dizer que isso eu podia ter vários filhos, mas um dos motivos por atender muita gente nesses anos e realmente ser jogado de cabeça, alma e espírito, como diz o outro, a gente renunciou até às vezes a algo familiar. Profissional, material, o senhor sabe disso, né? É uma renúncia mesmo. Então, na verdade, a gente relutou 10 anos, pastor, para que a gente viesse tomar essa decisão. Até naquele momento eu estava na Assembleia de Deus, né? E graças a Deus no ministério muito abençoado, eu agradeço a Deus pelo tempo que nós passamos ali, né? E Deus começou a trabalhar na nossa alma, no nosso coração. Tínhamos comércio naquela época. E o que a gente fez daí? Daí chegou ali em 2001, por ali, 2001, Deus começou, não vou dizer apertar, irmãos, eu estou dizendo que Deus começou a trabalhar mais forte na nossa alma. Sim. E aí eu observei como eu já trabalhava como obreiro nessa época, que eu não estava conseguindo conciliar a parte de obreiro na igreja, que a gente era muito ativo, com a parte profissional, tudo, né? Correto. E aí o que aconteceu? Daí a gente... Como diz o senhor, vai afunilando, né? Vai. É uma coisa, 2001 a gente foi pro monte, né? É o costume, né? O senhor também fez muito isso. Buscar, claro. A gente pediu uma direção... Como diz a confirmação, a reconfirmação, a reconfirmação. Daí final de 2001, para quem não sabe, algumas pessoas conhecem a nossa história, a gente começou a se desmembrar da vida financeira, profissional. Daí a gente começou a realmente tomar uma posição. E 2002, início, a gente verdadeiramente daí aceitou a chamada. Daí a gente, o que tinha foi vendido naquela época, né? E a gente entrou no ministério. Até eu tenho uma experiência que eu conto, pastor, que às vezes eu sei que
a gente vai falar algo financeiro, mas é muito bom para quem Sim. às vezes está entrando no ministério. O que eu fui ganhar naquela época, eu dizimava. Para mim foi uma experiência. Imagina. Porque o meu pastor presidente me ofereceu um valor que praticamente quase eu dizimava. Por ter comércio, a gente tinha até um poder aquisitivo um pouco melhor. Eu decidi viver pela Sim. fé, né? E aí a gente vendeu tudo, estávamos fazendo uma casa aqui no EMA 1, atrás da Unifeb hoje, né? A Unifeb estava começando naquela época e a gente estava começando ali a nossa vida no sentido financeira, profissional, não só em Brusque, como também estabelecendo uma casa, um local, já tudo, estava né? quase entrando na fase da estabilidade, Isso. Daí a gente, pastor Fopa, aceitou a proposta. A minha esposa estava grávida. Foi tudo um momento assim. Tem aquele momento quando a gente fala de ministério, né, as pessoas que estão nos ouvindo, tem momentos de decisões que você não tem que olhar para as coisas terrenas, físicas ou condições. Né? Não dá para ser como a mulher de Ló, né? Isso. Não dá para olhar para trás, senão... Você imagine, fazendo uma casa, estava fazendo naquela época. Sim. Ei, tinha dívida. Se desfizemos de um comércio, minha esposa grávida, eu ia fazer uma cesárea, tive que vender o carro. Meu Deus. E aí nós entramos no ministério, glória a Deus por isso, abençoado. E Deus até hoje tem nos conduzido para a glória de Deus, né? Tem suprido tudo. Isso. E o início do ministério, como é que foi assim? Nós locamos, para quem alguns sabem. Hoje, então, o senhor faz quantos anos aqui? Do ministério? 23. 23. Fez 23 agora. 23. Começamos ali na Santa Terezinha, alguns viram. Na rodovia ali, né? Isso. Não, ali embaixo. Ali no... não foi em cima? Não foi em cima, não. Ali foi... Eu lembro só de cima. Sim, ali já foi a segunda. A segunda ou a terceira, se eu não me engano. Foi ali embaixo, numa antiga refrigeração do seu Olegário. Não sei se você lembra, perto do Arker ali. Tinha ali. Alguns podem até conhecer ali. Nós tivemos... começamos ali, o que nós fizemos? Como nós não tínhamos nenhum ministério em Brusque, a igreja de Itajaí estava começando, nós locamos a sala pela fé, na fé no sentido de não termos renda. Eu entrei no ministério sem renda, também aceitei uma proposta pela fé e também locamos uma sala pela fé. Então foi tudo realmente... sem ter uma dependência do Senhor. E daí até eu lembro, pastor Fopa, para a glória de Deus, o primeiro culto que nós tivemos, pela amizade, pelo respeito que a gente também construiu na cidade, se eu não me engano, deu 90 pessoas. Olha só. No primeiro culto da igreja. Sim. Depois, claro, foi para 12, foi para 15. Sim, é o processo. Você sabe disso? É o processo de cada congregação. Né? Mas começamos ali numa salinha ali pequena, acho que dava 80 metros, 100 metros no máximo. E ali, graças a Deus, Deus nos honrou, como falou. Foi um tempo de decisões. Os humildes começos, né? Deus honra demais, né? E aí eu sempre falo para quem está começando, quando a gente aconselha, eu digo, são momentos de decisões. Se você olhar, o senhor citou bem, como a mulher de Ló, se você olhar para trás, olhar para situações terrenas, você não faz. Não vai. Então você tem que olhar para a tua... Tem que obedecer aquilo que o Senhor está chamando. Sim. Né? Correto. E continuar nessa dependência do Senhor. Né? Correto. Pastor, mudando um pouquinho, né? Mas eu creio que é importante também a gente falar sobre isso nesse podcast. Como o Senhor conheceu a questão do conselho, né? Do Copab, qual foi a sua primeira impressão quando chegou nesse ambiente, né? Da comunhão dos pastores, das denominações da cidade? E nesse tempo que o senhor está caminhando, né, com os pastores do conselho, o que isso tem gerado na sua vida também? Como pastor, como ministério? Eu não lembro, pastor Fopa, agora, senão seria até imprudente o ano que a gente começou. Mas o Copab esse ano, ele vai para 28 anos. 28. Não, eu comecei em 2000, aproximadamente, que eu sei, 2008, 2007. Com o Copab ali, eu vou citar o nome de duas pessoas que, em memória a eles, né, que já estão na glória, seria o pastor Álvaro Vipel, foi o primeiro que eu conheci, e não sei se você lembra do pastor Sérgio Lunardelli. Se lembra, também. Profeta da Assembleia, né? Sim, esse. Viajava muito, né? Viajava, isso da esposa que até cantava. A família deles é teu vizinho aqui, isso, né? Aqui é vizinho, é verdade. Só para os irmãos saberem, aqui. São duas pessoas que me levaram. Naquela época até o Álvaro me fez o convite, foi em casa com muito respeito, né, em memória a ele, o levado pelo pastor Sérgio
naquele momento. Olha só que legal, que benção. O pastoral foi muitos anos vice-presidente do conselho. Sim. Ele sempre permaneceu ali. Sim, Até sim. quando a gente fez o aniversário de 25 anos, eu estava ali no Beneficente, ele disse que ele bateu o recorde de vice-presidente, que ele também queria uma placa, sabe? Amém. Ele disse, não, o senhor foi guerreiro aqui. Então, na verdade, ali começou tudo, a gente foi para o Copab, daí, claro, conhecemos vários, graças a Deus também, em memória, né? Deus permita, o nosso pastor Joel, né? Pastor Joel, isso também, que de saudosa memória, né? Também são pessoas que a gente tem um carinho especial. Trabalhou né? muito para Trabalhou manter muito. o conselho, né? Sim. Tem um então, coração muito grande da unidade. São pessoas que a gente realmente, pastor, assim, começou mais visar ou visualizar como realmente os primeiros ali, os presidente ou vice-presidente do Copab, o presidiu naquele momento, né? Foi o Álvaro, que acho que era o vice, se eu não me engano, e foi o pastor Joel depois, com aquele carinho, muito paciente, sempre. Sim. Pastor Joel era um paizão, né? Sobre a Sim. cidade, com os pastores, com os líderes. E passou momentos difíceis, né? Sim. Momentos assim que esses movimentos, né? Que acontecem referente à questão que é natural até da igreja, né? Essa Aconteceu com a oscilação, gente, né? Aconteceu com a gente, né, pastor? Então, eu lembro que uns 3 anos atrás, quando eu assumi a presidência, foi uma das coisas que eu compartilhei até com os conselheiros, né? Sim. Que deveríamos realmente estabelecer até alguns critérios espirituais nesse movimento que acontece natural de membros, né? Sim. Mudando de endereço de congregações e também líderes, né? Às vezes caminhando conosco e de repente Deus dá um chamado, Deus dá uma direção para começar um ministério, né? Uma congregação. Que critério espiritual a gente vai estabelecer para que o nosso coração de comunhão, de amizade, permaneça o mesmo. Sim. Mesmo tendo essa oscilação, né? essa mudança. Porque é um grande desafio isso, né? A mesma coisa que a gente vê no natural acontecendo. Tipo, Sim. se a gente tem filhos e filhas, em algum momento eles também vão deixar essa nossa casa Se desmembram, e né? vão estabelecer a sua família. Correto. E eu vejo que às vezes muitas pessoas, às vezes não têm a maturidade, não têm a capacidade, né? De entender esse desligar, entende? E às vezes cria muita situação, né? Cria muita guerra, muita complicação nesse sentido, né? E que não precisava, porque é uma questão do aumento, né? Da expansão da vida, seja ela natural e também espiritual. Mas o que eu vejo, pastor? Às vezes alguns irmãos estão nos ouvindo, né? Até alguns que querem tomar uma decisão, às vezes Deus sabe, né? É que como nós viemos um pouco, você nasceu num lar cristão, eu já estou quase 35 anos na fé, o que aconteceu antigamente era uma coisa que não era tão normal, tão rotineira, esse rodízio, porque nós tínhamos igrejas mais tradicionais, que nós viemos de uma, né? Sim. E daí de 2000 para cá, ou 90 e pouco, 2000, houve essa mudança de pensamento, Sim. onde muito ministério foi aberto. Sim, e aí essa adaptação para a cabeça de muitos, até da minha, confesso, foi difícil. Sim, sim. Hoje a gente tem uma visão diferente ministerial, como reino, mas a gente, querendo ou não, centralizava, eu falo de mim, às vezes a nossa visão na denominação, na religião, como a gente fala. Então a gente teve que ser lapidado e trabalhado para entender o que é reino, que é o difícil, que o Copab tenta transferir ou trazer essa mentalidade de reino entre nós como pastores, Sim. porque nós temos Somos uma tendência a ser família, né? denominacional, a nossa tendência. Isso aí. E daí nós sofremos com isso, porque uma hora vai dar um BO, isso é normal. Eu vejo assim, isso tá apontado escrituralmente, esses movimentos. Correto. Mesma coisa, a gente olha para a nação de Israel. Não era só uma tribo que comandava a nação. 12. Correto. Entendeu? Então, assim, e cada uma tinha que expandir a sua responsabilidade. E Israel, ele aponta essa questão do desenho da igreja. Sim. Hoje nós somos o Israel de Deus hoje. Correto. Nós somos como se diz, né? A porta pela qual o reino vai se manifestar. Sim. Antes era Israel. E até a gente vê que Israel era para continuar essa expansão,
como eles não receberam ele Sim. no momento da visitação, a palavra diz que eles perderam o direito de expandir o reino. Sim. E Deus entregou a igreja. Então assim, a gente vê que a igreja também ela é formatada numa diversidade. Sim. Como diz, a gente aceitando ou não, gostando ou não, então a gente vai ter né, várias, vamos botar assim, né, várias tribos em forma de denominações. E esse é um problema, né, pastor? E eu vejo o seguinte também, pastor, se a gente olhar as gerações para trás dos nossos pais, eles se moviam diferente dessa geração hoje. Sim. Se moviam diferente da nossa, e essa que está agora, ela se move diferente da nossa também. Correto. E a cada geração vai... Então a gente vê que para trás as pessoas eram mais tradicionais. Correto. Eu tô nessa empresa, tipo meu pai se aposentou, normal. Ele ficou na mesma empresa do início até o final. Era normal. Ele ficou 25 anos numa empresa. As pessoas tinham uma certa estabilidade. Entendeu? Ele permaneceu todo o tempo de vida dele dentro de uma denominação. Correto. Foi meu pai. A minha geração já mudou um pouquinho. Começou uma variação, né? E a próxima, ela é uma questão geracional isso que está acontecendo. Sim, ela se move diferente. Né? Então, a gente precisa entender se o natural... Imagina, se nós olhássemos uma cidade como Brusque e tivesse só um sobrenome de família. Não tem. Sim. Se a gente fosse olhar para a cidade é constituída por vários dons, várias empresas, de vários tipos. Porque isso sustenta a vida humana, entendeu? Tudo. E eu penso o seguinte, a vida espiritual num ambiente nosso de igreja, também ele é na diversidade. Sim. Ele é importante. Eu sempre falo, às vezes as pessoas vêm, né? Ou decidem sair, ou decidem entrar, né? E eu sempre falo uma expressão assim, olha, depois que a gente recebe a vida, o que é mais importante depois de receber a vida? É o alimento. Sim. Então, beleza, de repente você está num lugar, eu entendo, queira ou não queira, e a pessoa não recebe mais daquilo que você oferece como comida espiritual, como pai da casa, como pastor, ela está correndo um grande risco de morrer espiritualmente. Sim. Então, a decisão, de repente, da gente se mover de um lugar ao outro, de repente poderia estar pautado nisso. Nós não podemos se mover por picuinha, por insubmissão, por rebeldia. Fatores também, claro. Entendeu? Então tem que ser todo esse processo analisado, né? E eu vejo, olha, qual que é a razão? Entendeu? A intenção, a motivação vai e claro, mexer, né? E por isso que o Copab hoje, a gente está falando aqui dentro desse contexto agora, e o Copab hoje é essa mesa de relacionamento pastoral, né? De diversas denominações, não importando a denominação, para que essa ligação da gente se aproximar mais. Sim. Entendeu? Se aproximar mais, porque se houver depois algum movimento, eu conheço. Tu tá vindo da EG, eu conheço o pastor Cleves. Correto. Entendeu? A gente tem amizade. Então a gente não vai fazer não vem aqui contaminar a minha amizade ou a minha comunhão com o tal pastor. Existe a dualidade, né? Por isso que das ideias. Né? Por isso que é importante cada vez mais a gente ir se aproximando. Sim. Porque isso também impede muitas coisas de desgaste, entendeu? De acontecer. E como você falou, existem fatores, né, pastor Fopa, até eu sei, falando de unidade e de Copab. Vamos unir aí que a nossa intenção aqui, bem claro, né, pastor, de todos esses podcasts, não é falar da denominação, mas sim da Copab e unidade. Sim, é uma mesa de relacionamento. Isso, e eu vejo isso muito importante, como você falou, pastor Fopa, que isso traz essa quebra de gelo, essa quebra de intenções ou suposições ou ideias que eu tenho supostamente do Senhor se eu não lhe conheço. Sim. Alguém pode passar uma informação incorreta. Sim, né? Sim. E passam, não e tem isso como, é normal. Né? O povo fala. Por isso que eu falo que... Os líderes falam, não tem como. Por isso, pastor Fopa, que é interessante, né, as pessoas assistirem isso e descobrir que aquilo que nós sempre comentamos no Copab, ou na mesa, ou conversando, tomando café naquele momento que nós temos, né? Que o nosso próximo é semana que vem, é isso, né? Isso, 22. Você entender, você que está nos ouvindo, que isso ajuda a gente interagir como ser humano, não como pastor. Sim. Porque o problema é entender
que você está no serviço trabalhando aqui, como qualquer empresa, como um pastor, vamos dizer, claro que é uma vocação, mas você entender que você é um cidadão, que você é um ser humano, que você está sujeito a errar, você tem um caráter, você tem um temperamento. Só quer, como diz, né? Só quer o bônus do pai e da mãe, A né? nata, a mas ele natinha. não quer a correção, entendeu? Sim. Então a gente O ônus. ele não quer o ônus, ele quer só o bônus. E às vezes no projeto empresarial também assim, a pessoa ela só quer a recompensa salarial, Correto. mas ela não quer vir antes do horário, O sofrimento, ela não quer né? ficar depois do horário, Tem o sofrimento. ela não né? quer quando o negócio tem que corrigir o que tem que corrigir. Então esse é um grande desafio para nós também, né? E aquilo que como você... família, como empresa e como igreja. E né? aquilo que você falou, pastor Fopa, falando de unidade, voltando à mesma linha, assim é a igreja. Quando nós estamos como pastores falando do Copab unidade, verdadeiramente, você vai se confrontar, às vezes você vai ter que aceitar realmente, Sim, às vezes até uma palavra ou alguém chegar para ti, tá, Cleverson, aconteceu aquilo lá, porque isso vai te levar à responsabilidade Sim. de entender também não só o ministério da pessoa, claro, primeiramente como pessoa, mas o ministério e aquilo que nós voltamos de novo quando a gente fala de Copab, isso é importante se reunir para conhecer o ser humano Cleverson, Isso. o ser humano Fopa. Isso aí, é uma mesa de relacionamento, né? Pastor, uma pergunta assim mais sólida agora para o senhor responder aqui para nós aqui. Qual é a principal dificuldade que o senhor, como pastor, enxerga referente à unidade? Assim, o senhor acha, esse ponto é difícil para... Pastor, eu vou falar de mim, né? Não adianta a gente querer procurar algo, qual é o maior problema nosso que a gente observa. Eu falo até de mim, por isso que eu vou falar. Às vezes eu critico uma situação que eu estou vivenciando, eu já fiz. Sim. É correto? Então, posicionamento do senhor, né? É isso. Eu vejo em termos isso. Muitas vezes esse protocolo das pessoas que estão nos ouvindo vir no Copab e achando, não, devia ser assim, devia ser assado. Eu vou falar como ex que presidi 2 anos, depois também, do senhor né, tomou a posição, né? Foi sequencial, né? Eu vou dizer um negócio que eu passei, então, na pele, né? O que a gente viu é realmente essa dificuldade de entender que cada presidente tem a sua linha de pensamento também, independente que o Copab seja uma instituição neutra, mas interdenominacional. Sim, né? mas é influenciável por um ser humano. Pelo que está presidindo. Então, né? uma das coisas mais difíceis, às vezes, é quando você preside o Copab, às vezes a pessoa entender que você é diferente um do outro. Que isso é normal, é singular. Sim. E entender que quando realmente hoje o MacLeod junto com o pastor Fopa estão na frente, entender que o Copab vai ser dirigido por vocês e eu fazer parte dessa unidade, entendendo a mente de vocês, tentando ajudar. Sim. O que acontece muito hoje, normal, não, quando eu presidia, você, qualquer um, as pessoas querer a ideia delas. Sim. Eu creio que no momento que essa pessoa pensa assim, que eu já também pensei como defeito, estou falando meu, Todos nós pensamos. deu oportunidade de, daqui 1 ano, daqui 10, daqui 5, ser o presidente, acompanhar os presidentes e eu colocar essa ideia também, mas alguém vai se opor também. Sim. Não adianta. Então eu vejo essa dificuldade de eu entender muitas vezes a unidade do Copab no sentido não como uma instituição, mas quem está presidindo achando que devia ser assim, assado. Isso para mim foi uma barreira e às vezes eu já criei essa barreira também. Sim. Entendeu? Verdade. Então é a minha concepção dos meus erros e dos meus defeitos também. Então quando eu entendo que o Copab é neutro para a denominação IEGEM, CAM, Casa do Pai, estou citando, Fischer e tal, eu tenho que entender que é uma denominação. Mas quando trata de Copab, não, aí é Cleverson, é Fopa, é MacLeod, é Fischer, é Gilmar, é fulano, então é neutro. Nós não viemos para a Copab trazer ideias denominacionais, nós viemos para a unidade do corpo de Cristo como pessoa. Por isso que eu sempre costumo dizer que para mim a Copab é CPF, não é CNPJ. Nós não vamos trazer a IEGEM CNPJ, eu vou trazer o Cleverson CPF. Estou citando um exemplo que eu tenho para mim, né? Uma das coisas que a gente precisa afirmar sempre isso, né? O seu raciocínio está certo, que é um conselho de pastores, né? Correto. Não é de igrejas. Isso, não é denominacional. E eu creio que isso é difícil a gente
virar, entendeu? Digerir, né? Tipo assim, a gente chega eu tô numa agenda do Conselho de Pastores, né? Sim. Eu vou chegar até no pátio ali onde a igreja abriu para fazer o café. Correto. Com a minha mentalidade de denominação. Correto. Mas quando entrar pela porta, irmão, deixa e senta aqui para a gente ficar aqui, para a gente se conhecer, até para a gente gerar essa unidade para o que nós vamos ministrar à cidade. Sim. Entendeu? Como uma só igreja agora. Então é um grande desafio, né? Sim. Porque assim, uma coisa é tu unir crianças no sentido de liderar elas e dirigir. É que nem eu acho que o senhor não teve nessa reunião, que a gente foi a primeira do ano, quando o pastor Macluz assumiu, a gente teve uma reunião para definir algumas agendas, algumas coisas do ano e tal. E aí teve assim, um compartilhar assim meio pesado, comentando de um pastor aqui, de um pastor ali, daí até na hora eu falei, gente, olha, o que a gente precisa entender o ambiente que a gente está aqui como conselho de pastores. Nós estamos numa mesa aqui, que não é na mesa diante de membros da nossa igreja. Quer ver, a pessoa não consegue virar, entendeu? Correto. Nós não estamos aqui nessa mesa, na nossa reunião aqui, no nosso bate-papo, para definir a agenda do ano, com a nossa liderança. O CNPJ, supostamente. Entendeu? Nós não estamos aqui com a nossa liderança. Porque uma coisa é você estar diante dos teus membros, correto. Outra coisa é você estar diante da liderança. Não, agora nós estamos diante de pastores aqui, correto. Que são homens que foram colocados como cabeça da direção da sua congregação. Então todos aqui somos autoridades. Sim. Então eu tenho que compreender isso. Não é o mesmo. Eu não estou conversando com o pastor Cleves como se fosse membro da minha igreja. E às vezes essa questão a gente não consegue virar. Às vezes a gente não consegue, como se diz, né, honrar, considerar aquele que está sentado ali como autoridade. Ou seja, sim, é fácil às vezes é difícil também, né, nesse sentido de dirigir criança, ou gerar uma unidade nas crianças. E a gente está numa mesa onde a gente está tentando gerar uma unidade de pastores, de homens de autoridade, que eu preciso, em primeiro lugar, reconhecer cada um a sua história. Correto. Entendeu? Para a gente se manter, cada um respeitando o outro e considerando também o outro nesse sentido, sim, de a gente chegar assim, poxa, agora a gente conseguiu, o apóstolo Gustavo Lara, ele sempre fala isso, né? Se tu se reunir com pastores, é o junta-cabeça, entendeu? Sim. Um junta-cabeça para estar debaixo de uma só cabeça que é Cristo. É muito mais desafiador nesse sentido. Não, porque cada um já tem um negócio, um conceito, entendeu? Já tem uma liderança, já tem uma... Não, mas pastor Fopa até falando... E esse raciocínio do senhor é um negócio que a gente precisa ir crescendo nisso. Não, né? E uma coisa eu aprendo, pastor, falando de mim, que é muito fácil falar dos outros, e daí eu estou me retratando a mim. Uhum. Hoje, se eu saísse da IEGEM, não vou ser mais pastor, vou para CAM. Uhum. Eu falo na frente do Fopa, você que está nos ouvindo, ele pegaria um osso duro, porque eu tenho a minha mentalidade. Claro, não. Esse é o problema nosso. Sim, é que às vezes nós não queremos aceitar isso. Sim, então, como pastor, nós temos a nossa mentalidade, que você falou, a nossa cabeça, daí o que vai acontecer? Capaz de eu ir lá, estou sendo sincero para você que está nos ouvindo, te incomodar, cara. Sim. Porque eu acho, pastor, eu acho. E aí é que está o negócio, pastor. Eu creio que daí deve haver um ceder de um lado ou do outro, entendeu? Para que haja agora nós estamos caminhando dentro daquilo que realmente... Sim. Mas esse é o problema nosso, eu falo de pastores, por isso que eu estou falando da unidade do Copab, que eu achei difícil, é isso. Às vezes eu tenho a minha mentalidade, correto, Deus abençoe, mas às vezes eu não consigo descer um nível e me adaptar àquilo que o Copab está passando hoje. Não, está passando isso, então vamos andar com o Copab no sentido como servo, como pastor correto, mas sendo submisso àquilo que realmente está sendo proposto. Entendeu? Então uma das dificuldades sempre foi essa. Sim. Porque são várias cabeças. Esse que é o ponto que a gente até conversou no começo desse ano, que se eu quero fazer parte dessa mesa, eu tenho que entender em primeiro lugar o ambiente que eu estou. Qual é a visão do que a Copab caminha? Qual é a missão? Então se todos nós ir se alinhando à visão, à questão da missão, nós vamos alcançar o alvo que é proposto pelo Copab. Sim. Mas se eu vim com a minha visão... Sim. Gente,
Porque, e outro romper que eu penso que a gente precisa ter cada vez mais, pastor, é que uma coisa é a tua administração doméstica. E eu não posso vir com a minha administração doméstica com a mesma mentalidade para dentro da congregação. Sim. Vai dar choque. Eu tenho uma administração congregacional como pastor. Eu não posso vir com a minha mentalidade de administração para dentro do Copab. A Copab tem uma administração que precisa a gente, né, juntar. Então eu creio que é um grande desafio nesse sentido para nós. Mas eu creio que a gente está avançando, né, pastor? A gente está aprendendo, está amadurecendo. Porque se a gente olhar para trás, a gente já tinha uma visão diferente lá atrás. Hoje já ampliou um pouquinho mais e vai cada vez mais, né? Porque nós não estamos diante da nossa família, nós não estamos diante da nossa congregação. O Copab está diante da cidade. É diferente, então, né? A visão é bem ampla, né? É ampla, que nem nós saímos de quatro paredes, né? Na conversa que a gente está tendo agora da preparação da marcha esse ano, eu estava falando com o pastor Wesley, que é daqui da IEGEM, sobre a questão da intercessão. Eu falei, Wesley, uma coisa é a gente estar orando pela nossa família. Correto. É um ambiente de batalha. Pô, agora eu estou dentro de uma congregação e eu estou orando por muitas famílias aí. Sim. Um outro nível de batalha. Pô, agora a gente está como Copab diante de uma cidade para proclamar o reino, e o nível da intercessão é outro nível de batalha. Então eu preciso ir ampliando isso aqui. Sim. Quantas pessoas que se frustram com a congregação, mas que ela não mudou a mentalidade dela, ela está olhando para o seu próprio umbigo. Quantos pastores se frustram às vezes com a Copab e tal, porque eles estão olhando segundo a visão deles do local, não estão olhando no sentido de cidade, não rompeu a mentalidade. Não, e aquilo que você falando da Copab, eu sei que nós estamos até finalizando já, pastor, mas o que eu tenho realmente hoje, a gente teve essa oportunidade de presidir 2 anos, junto com o pastor César, né? E eu digo o respeito que a gente tinha em ambientes que a gente entrava, em repartições públicas, o respeito da Copab que eles davam. Então, como nós estamos falando do ambiente amplo, do município, não estamos falando da minha. Esse é o maior problema nosso. Eu acho que a minha congregação é o máximo. E daí, entendeu? Então a Copab não. Acho que sozinho eu vou dar conta da cidade. Não vai. Não tem. Ninguém. Não tem como. Eu sempre digo, irmão, se Jesus sendo Deus, Jesus sendo Deus, não precisava de ninguém. Até mais os anjos se ofereceram também, se precisasse. Ele precisou de 12. Não foi 1 nem 2, foi 12. Claro que tem uma tipologia das tribos, tudo bem, mas foi 12. São 12. Então nós temos que entender que se nós transferir do Antigo Testamento as 12 tribos para os 12 apóstolos, né? Então se depois os 24 anciãos lá do trono, né? Sim, ele sendo Deus, precisou de 12 deficientes, problemático, desculpa a expressão. Sim, é isso mesmo. Homens frágeis, você imagina um Deus perfeito, confiar em pessoas imperfeitas. É isso mesmo. E quem sou eu para não confiar? Então o meu problema é esse, que eu me barro naquilo que eu acho que eu estou certo. Não, a minha congregação deu certo. Sim. Então eu acho que eu vou para um ambiente de Copab que tem que se... Não, é outro ambiente. É outro ambiente. É outro ambiente. Não, até nessa reunião eu falei, gente, né, às vezes a gente tem que cuidar, né? Sim. Se eu vou falar, de repente, de uma situação de um outro pastor, ou de repente de alguma forma que ele está... Mas ele é uma autoridade, então eu não estou tratando com um membro nem com um líder. Sim. Estou tratando com outro pastor. Como é que a gente tem que tratar aí nessa conversa? Sim. Né? Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Pastor, para ir para o finalmente aqui, né? Sim. Porque já está passando bastante tempo da nossa conversa. Eu sei que o senhor tem bastante agenda também, né? Bastante coisa para fazer. Todos nós, Eu tenho 10 horas uma reunião. Então está chegando quase lá, já tenho uma reunião marcada. Que palavra o Senhor deixa aos nossos corações aqui, como pastores e líderes da cidade de Brusque, referente a essa questão, né, de sermos geradores da unidade, né? É o que eu penso, né? Que palavra o Senhor tem aí para deixar para nós hoje? Pastor, a gente está falando de unidade, então só vamos pegar outra passagem. Temos João, capítulo 17, que até a Copab usa, mas eu vou pegar hoje Efésios 4:11, que diz que ele, Jesus, né, designou alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, outros pastores e mestres, com o propósito. Observa que eu estou falando de pessoas, pastores, apóstolos, profetas, obreiros que participam da Copab. Mas qual é o propósito de nós estarmos no Copab? Estamos reunidos. Aperfeiçoamento de nós, dos santos, para que a obra do ministério ou Copab
e o corpo de Cristo seja edificado. Para quê? Para que alcançamos a unidade da fé, porque temos que pensar igual, por isso que é fé, entendeu? E do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu creio que essa unidade do COPAB, ela tem estágios, ela tem, né, realmente patamares, para que nós tenhamos não só interagindo, mas chegamos, né, realmente a entender o que Deus quer conosco para a cidade, não como denominação, mas como uma instituição que abrange vários segmentos dentro do município, que é o COPAB. Sim, então eu deixo essa palavra que, se nós conseguirmos entendermos isso, nós vamos crescer. Claro, com certeza. Não como só COPAB, mas principalmente como igreja, como corpo, que diz aqui, e nós seremos beneficiados o quê? Na nossa maturidade, no nosso entendimento, entendendo que o pastor Fopa faz parte de um reino onde nós temos que participar igual, independente, pensamos às vezes diferente. Sim, mas vamos tentar andar junto com as nossas diferenças. Eu deixo isso aí para quem está nos ouvindo, né? Que Deus possa abençoar. E é interessante que esse contexto de Efésios 4 é o único meio, fala ali depois na continuação dos versículos, é o único meio de nós deixarmos de sermos crianças. Correto, sim. Movido por qualquer vento. Qualquer vento. Sim, ali é. Entende? Tipo assim, a maturidade, ela está dentro dessa engrenagem, entendeu? Correto. De nós, nessa diversidade, permanecermos, porque no final nós vamos alcançar essa unidade da fé, esse conhecimento do Filho de Deus. Correto. E nós vamos alcançar a maturidade de Cristo. Sim. Porque é o único perfeito, né? E o interessante... Que precisa ser visto aqui na cidade. E pastor, quando você fala da nomenclatura, que foi ele que escolheu apóstolo, pastores, independente ali, obreiros, vamos colocar, não está falando em si da preocupação com a nomenclatura, a posição, mas sim com o corpo. Com o corpo. Entendeu? Andar em comunhão e em unidade. Então, eu sou pastor, no fundo, correto, para pastorear uma igreja. Mas a maior finalidade minha é unir esse corpo, é andar em maturidade, para que realmente chegamos a um ponto de entendermos um ao outro, independente das nossas supostas denominações. Eu sempre digo, só para finalizar, você pode notar, quando Israel estava no deserto, isso aí é muito interessante. O que aconteceu? As 12 tribos não tinham dificuldade. Mas quando eles entram na terra prometida e começam a conquistar, e Deus permite eles separarem as denominações, eles começam a brigar. Sim. Esse é o nosso maior problema. Que quando Deus dá a terra... muitos anos um guerreando contra o outro, né? Quando Deus dá a terra, começa a divisão. Só que olha só que tremendo isso aí, né? Que revelação tremenda daquilo que o senhor está falando, né? A partir do momento que eles começaram a se degladiar entre eles, houve uma facilidade para o inimigo entrar e governar os territórios. Já estava lá na terra. Governar os territórios que Deus tinha entregue para eles. Sim. E esse é o nosso maior problema, esse pastor. É o grande desafio. Quando nós estamos, eu me lembro que eu peguei no tempo da pandemia, ali 2022, houve uma unidade mais forte. Foi. Porque realmente as igrejas fechadas, o senhor vai lembrar, você que está nos ouvindo. Sim, claro. Quando nós passamos a pandemia e voltamos para os nossos territórios... Ficou cada um para si, né? Como diz então nós temos que cuidar que isso é uma tendência do ser humano. Sim. Que quando estava no deserto, estamos juntos, tá, pastor Fopa? Mas quando nós chegamos e Deus disse, ei, a tua lá está uma bênção, a minha... Daí nós começamos, não, a minha aqui está bom, cara. Não, a tua não. E nós começamos a criar essa divisão. Aí, né? E como você falou, daí tem os cananitas, que estão só esperando nós... se dividir. Eu penso tem os amonitas, então os moabitas, a gente tem que entender isso. O que acontece às vezes no nosso município? Alguns tipos de instituição que são do lado diabólico, vamos dizer, ela se expande pela nossa divisão. Claro, com certeza, isso aí mesmo. Pela nossa divisão. A legalidade. Sim, em vez de nós andarmos juntos, nós criamos, como aconteceu Moabitas, tanto faz lá, os amonitas, os cananitas, eles só expandiam quando Israel se dividiu. É isso mesmo. Enquanto eles estavam unidos, eles conquistaram. É isso mesmo. E nós temos que cuidar disso, né? A nossa unidade é uma verdadeira blindagem, né? Sim. A gente se torna muito mais forte, né? Sim. E por isso que Deus tem que nos despertar, né? Despertar tanto esse ambiente da família,
da empresa e da congregação, e agora nessa expansão do reino numa cidade, que é através, né, do conselho, entende? Correto. Do Copab, que eu creio que esse é o propósito nosso, como diz, né, para que Cristo seja visto através de nós, né? Sim. Esse capítulo 4 de Efésios fala sobre isso. Sim. Para que eles vejam quem? No final de tudo, o alvo é quem? O alvo é ver os apóstolos, ver os profetas, ver os evangelistas, ver os pastores, os mestres, ver os santos. Não, ver a Cristo. Sim. O alvo é esse, né? Correto. E por isso que a gente precisa permanecer nesse grande desafio, né? Grande desafio. Que é caminhar em unidade, mesmo na diversidade, né? Sim. Amém. Muito bom, pastor. Obrigado. Cleves. Obrigado. Tremendo esse tempo aqui. Obrigado, né, pela tua disposição, né, obrigado. da agenda, Eu tudo. agradeço. Eu sei que não é fácil. O homem tem muitos compromissos, tem muita coisa para atender. E também agradecer aqui o nosso diretor, que está aí preparado sempre, no nosso podcast, o Regis, que é da Alma Digital. Então está aí já a propaganda dessa grande empresa aí que está crescendo na cidade de Brusque. Então nós fechamos aqui essa 7ª edição com, né, essa palavra, né, que Paulo diz à igreja de Filipe. Ele diz assim: nada façais, ele está falando para nós também aqui em Brusque, nessa forma de representatividade da palavra de Deus, né? Nada façais por contenda, né, ou por vanglória, mas por humildade. Porque nós não nascemos humildes, nós precisamos da natureza de Cristo para sermos humildes. E ele diz o seguinte: cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha só, correto. O andar e permanecer em unidade, né? Aquilo que o senhor estava falando agora ainda há pouco. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma fé, sim, que houve também em Cristo Jesus. Então esse é um grande desafio que a gente proclama, que a gente está anunciando, que a gente intercede, que a gente tem trabalhado muitos anos aí como Conselho de Pastores. Se verdadeiramente estamos sendo governados como igreja pela verdade, pelo amor, pela graça, a nossa unidade se torna indestrutível. Então eu declaro aqui, né, sobre nós, sobre as nossas vidas, essa dependência, pastor Cleves, do Espírito Santo. Amém. Que a cada dia o Espírito Santo nos ajude a permanecer na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Porque não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é pelo agir de Deus, é pelo agir do Espírito Santo, né, que nós vamos ser levados. Eu creio que, com toda certeza, que daqui a pouco, está pertinho da gente ver aí, sim, a glória de Deus tomando a cidade de Brusque. Amém. E sendo derramada para outras cidades, tá bom? Então que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cleves. Obrigado, querido. Deus abençoe também.